Olá, eu sou Marcelo Cruz, oncologista clínico do Hospital São José, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e tive a oportunidade de participar da sessão de uma conferência especial sobre endpoints in clinical trials com novas drogas, como interpretar os novos estudos focado em tumores gastrointestinais. Essa palestra foi provida pelo professor Daniel Sargent, um bioestatístico da Mayo Clinic, e que participa de inúmeros grupos cooperativos e uma expertise muito grande nesse tipo de abordagem. Alguns pontos que o professor Daniel colocou são muito interessantes e atuais. Nós sabemos que o endpoint, um dos endpoints mais importantes de uma forma geral em oncologia, é a sobrevida global. Isso vale para todos os tipos de tumor. Mas nós sabemos também que quando analisamos vários estudos, várias meta-análises, têm mostrado que a sobrevida livre de progressão em tumores metastáticos pode ser um surrogate marker, pode predizer a sobrevida global, como, por exemplo, para o câncer coloretal. Isso talvez não está muito claro para câncer de mama e menos claro ainda para câncer de pulmão. Esses são alguns dos exemplos de grandes grupos de tumores em que nós avaliamos isso. E qual é a importância de procurar um surrogate marker, alguma coisa que seja o espelho da sobrevida global? Os estudos, nós sabemos que demoram muito para se concluir e para ter os resultados. E o que nós queremos são estudos que mostrem os resultados de forma mais rápida, para que nós possamos saber se a droga experimental é melhor do que a terapia padrão e poder oferecer aos pacientes de forma ágil essas novas terapias. O que o professor colocou e reforçou é que realmente para o câncer coloretal nós podemos utilizar isso, mas temos que tomar um pouco de cuidado para estender isso, extrapolar isso para outros tipos de tumor. E é importante lembrar também que quando avaliamos os estudos, diversos estudos, e não é incomum se colocar e se planilhar estudo por estudo e comparar sobrevida livre de progressão de um estudo versus o outro, é importante lembrar que nem todo estudo avalia a taxa de resposta ao tratamento de forma uniforme. Por exemplo, nós temos estudos onde a taxa uma vez que começa o tratamento oncológico para doença metastática, a taxa de resposta é avaliada a cada 8 semanas. Um outro estudo pode avaliar a cada 12 semanas. E certamente a sobrevida livre de progressão, quando se avalia mais cedo, pode ser diferente, até menor, do que aquele estudo onde se avalia mais tarde. E não acaba sendo fiel à comparação de um estudo com o outro. Então a gente deve ter como mensagem que para alguns tumores a sobrevida livre de progressão é sim um surrogate marker, é um espelho da sobrevida global, mas isso precisa ser estudado de forma individualizada em cada tipo de patologia. A segunda coisa importante é a avaliação de resposta. Nós temos hoje o RECIST, um método de avaliação morfológico de tamanho de lesão utilizado para todos os tipos de tumor e independente da droga que esteja sendo pesquisada, seja ela uma quimioterapia, uma terapia-alvo ou, inclusive, imunoterapia. E o que nós temos visto já, lembrando dos tumores gastrointestinais, por exemplo, é que esse tipo de avaliação não é válido para o GIST, né? Os tumores gastrointestinais do tipo GIST, porque são tumores que, em geral, têm alta taxa de resposta ao imatinib e não tem redução do volume tumoral pelo RECIST, porém, existe uma redução da densidade do tumor por tomografia, que são os critérios de Choi, e também uma redução da captação no PET-CT. Utilizando-se esse exemplo, nós podemos também lembrar que na imunoterapia, algo que vem vindo com muita força,
em diversos estudos de diversas patologias. Os mais recentes são melanoma e agora câncer de pulmão. Nós temos uma resposta inicial, em geral, com aumento da lesão pelo processo inflamatório e depois uma redução do volume tumoral. Se fôssemos seguir o RECIST para esse tipo de avaliação de resposta para imunoterapia, muito provavelmente acabaríamos incorrendo em erros de avaliar aumento do tumor de acordo com o tempo de avaliação e com o tipo de avaliação. O professor Sargent, além de ser um bioestatístico que avalia endpoints, ele faz parte do grupo internacional que está revendo os critérios RECIST para avaliação de resposta com essas novas terapias, com as terapias-alvo, com imunoterapia, para colocar nesta equação como será os melhores métodos de se avaliar a resposta daqui para frente. E vale lembrar, no caso de tumores gastrointestinais, que taxa de resposta nem sempre é um surrogate marker para sobrevida livre de progressão e nem para sobrevida global. Nós temos o estudo FIRE3, o estudo que avaliou em câncer coloretal metastático quimioterapia com cetuximab versus quimioterapia com bevacizumab em pacientes com KRAS wild type, e onde as taxas de respostas foram absolutamente iguais nos dois braços, a sobrevida livre de progressão foi igual nos dois braços, porém a sobrevida global mostrou um benefício superior para o grupo que recebeu quimioterapia com cetuximab. Uma das perguntas para o professor Sargent foi exatamente essa: como explicar os resultados do FIRE3? E a resposta foi muito simples: I don't know. Ou seja, esta dúvida, tanto os experts que avaliam bioestatística, os experts que desenham os estudos e conduzem os estudos randomizados internacionais, e nós, oncologistas clínicos do dia a dia, estamos com essa dúvida e permaneceremos com ela, pelo que nós podemos ver na apresentação do professor Sargent. Uma questão importante também, agora focando em novas terapias. Existem estudos surgindo com o desenvolvimento do sequenciamento de próxima geração, da avaliação molecular dos tumores, estudos que hoje são, poderíamos dizer que são inclassificáveis do ponto de vista de tipo de estudo, né? Estudo de fase 1, estudo de fase 2 ou estudo de fase 3. Existem estudos hoje chamados de estudos basket, ou seja, estudos onde se coloca todos os tipos de tumor na mesma cesta, independente da origem do tumor primário, se avalia muito mais qual o tipo de mutação ou de alteração molecular que esses tumores têm, e se tenta utilizar terapias-alvo para cada uma dessas mutações e chegar num resultado de talvez prova de conceito, ou seja, se é este mesmo caminho que deve ser seguido, e a partir desse estudo se estender para estudos maiores. O fato é que nós temos um exemplo muito recente disto, que é o uso do inibidor de PARP, olaparib, uma droga que tem uma ação importante em pacientes com mutação do BRCA, pacientes com câncer de ovário e com mutação do BRCA, mas que o estudo basket dessa droga, ele colocou não só todos os pacientes com mutação do BRCA, mas não só câncer de ovário, incluiu câncer de ovário, câncer de mama, câncer de próstata e câncer de pâncreas na mesma cesta, e administrou a medicação para avaliar resposta e eficácia dessa droga nesses diversos tipos de tumor. Não é um estudo de fase 1, porque não se avaliou dose, não é um estudo de fase 2, porque não se avaliou eficácia e segurança, e muito menos um estudo de fase 3, porque era um estudo onde havia só um braço, e se administrava o medicamento para todos os pacientes, independente da linha de terapia que esse paciente estava recebendo, independente do tipo de tumor. Então, esses são estudos que estão surgindo e deverão aparecer cada vez mais, e cabe a nós, oncologistas clínicos e pesquisadores, bioestatísticos,
e órgãos de regulamentação de drogas, como o FDA, avaliar de forma criteriosa como será visto, como será testado e vista a eficácia dessas terapias e qual será o próximo passo de estudo. Será que uma droga pode ser aprovada para uso só com resultados de um estudo como esse, ou vamos manter precisando dos estudos de fase 2, estudos de fase 3, para que venha a ser realmente comprovado que essas medicações, que essas novas terapias são efetivas e devem ser disponibilizadas comercialmente. Então, estes foram pontos muito importantes levantados e sempre focando na melhor maneira de se conseguir desenhar novos estudos e obter resultados fidedignos, resultados que sejam seguros e eficazes para os pacientes de forma rápida, para poder, assim, auxiliar os pacientes lá na ponta, no consultório, no hospital, de forma ágil e eficiente.